E essa característica, né, de produto e marketing serem áreas separadas dentro das organizações é muito comum no setor de tecnologia, porque normalmente uma empresa de software, ela nasce do produto programação. Então, assim, ela nasce da tecnologia, ela nasce de pessoas com conhecimento técnico, tradicionalmente é isso, né? Não é 100% dessa forma, mas a imensa maioria nasceu dessa forma, né? Profissionais de tecnologia que conheciam de programação, criaram uma primeira solução e automaticamente a responsabilidade por definição de produto fica com o desenvolvimento. Então é natural que produto e desenvolvimento estejam juntos por causa do nascimento da empresa, lá na criação da empresa, né? Essa característica acabou sendo incorporada, né? A responsabilidade por direcionar a evolução dos produtos, quais funcionalidades, quais módulos, quais lançamentos serão feitos, ficou a cargo do time de desenvolvimento de tecnologia. Então isso tradicionalmente sempre foi assim. Mas, assim como você mesmo falou, né, Matheus, por mais complexo e desafiador que seja, ou que foi no passado, né, desenvolver software, né, exigia uma skill técnica muito grande, ainda assim, era disparada a parte mais fácil de uma empresa de software. Fazer o produto é a parte mais fácil. Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast da SaaS BR Club. Já estamos chegando aí na 100ª edição. Hoje nosso convidado aí é super especial. A gente está aqui com o Jean, que é diretor de marketing e produto na Senior. Acho que a Senior dispensa apresentações aí, né? Todo mundo já conhece. Está facilmente aí entre as 3 maiores empresas de tecnologia do Brasil. Jean, se apresenta aí para a galera. Prazerzaço estar aqui com você hoje. Acho muito legal o que vocês estão construindo na Senior e vai ser bem bacana te conhecer aí, bater esse papo e compartilhar com todos aí da comunidade. Legal, Matheus. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução e apresentação. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Jean Paul, diretor executivo de marketing e produto aqui da Senior Sistemas. Tenho minha carreira toda desenvolvida aí no segmento da tecnologia, né, de software de sistemas de gestão. E na Senior desde 2015, entrei como diretor executivo de desenvolvimento e tecnologia e em 2018 assumi então a cadeira, né, de diretor executivo de marketing e produto. Hoje eu sou responsável, junto com, né, diversos heads de produto, pela definição, direcionamento, concepção de todas as nossas linhas de produto, com uma responsabilidade muito grande em entender as tendências, a evolução do mercado, para onde a tecnologia arruma, né? Com o objetivo de entregarmos diferenciais competitivos para os nossos clientes, tá? Então, essa é um pouquinho aí do meu papel, da minha responsabilidade aqui dentro da Senior Sistemas. Sensacional. Hoje, uma coisa que me chama bastante atenção, né, é o fato de você hoje liderar tanto a cadeira de produto quanto a cadeira de marketing, né? Quando a gente olha tradicionalmente para as estruturas das empresas do tamanho de vocês ou até menores, né, normalmente produto está muito mais colado ali com tecnologia, normalmente marketing ou está avulso ou está dentro de um guarda-chuva de receita, né? E esse movimento de vocês me chamou bastante atenção, né? Porque quando a gente olha para o mercado hoje em dia, de tecnologia principalmente, no final, assim, o go-to-market está sendo cada vez mais importante porque fazer software, em tese, está ficando cada vez mais fácil, né? E, obviamente, produto tem que ser muito drivado por go-to-market. No final do dia, às vezes, não é o negócio mais complexo tecnicamente que gera mais valor para o cliente e assim por diante, né? As melhores áreas de produto são aquelas que conhecem o que chama a atenção do cliente, né? Sabem posicionar bem o produto e assim por diante. Explica um pouquinho como é que foi essa dinâmica, né? Como é que se faz com que essas áreas se integrem, porque eu acho que todas as operações que eu já passei, um dos maiores desafios que eu via era exatamente essas duas áreas conseguirem fazer um papel unificado, né? Eu já acho até hoje em dia que, cara, talvez o PM e o PMM eles deveriam ser até a mesma pessoa, né? Não, legal. Aqui a gente tem um tema muito interessante para conversar. E se deixar, a gente passa horas aqui falando exatamente sobre essa questão, né? E essa característica, né, de produto e marketing serem áreas separadas dentro das organizações é muito comum no setor de tecnologia,
porque normalmente uma empresa de software, ela nasce do produto programação. Então, assim, ela nasce da tecnologia, ela nasce de pessoas com conhecimento técnico, tradicionalmente é isso, né? Não é 100% dessa forma, mas a imensa maioria nasceu dessa forma, né? Profissionais de tecnologia que conheciam de programação, criaram uma primeira solução e automaticamente a responsabilidade por definição de produto fica com o desenvolvimento. Então, é natural que produto e desenvolvimento estejam juntos por causa do nascimento da empresa, lá na criação da empresa, né? Essa característica acabou sendo incorporada, né? A responsabilidade por direcionar a evolução dos produtos, quais funcionalidades, quais módulos, quais lançamentos serão feitos, ficou a cargo do time de desenvolvimento e tecnologia. Então, isso tradicionalmente sempre foi assim. Mas, assim como você mesmo falou, né, Matheus, por mais complexo e desafiador que seja, ou que foi no passado, né, desenvolver software, né, exigir uma skill técnica muito grande, ainda assim, era disparada a parte mais fácil de uma empresa de software. Fazer o produto é a parte mais fácil. Criar o software, né, o difícil é você escalar comercialmente, é ter sucesso, né, com o software, né? Tanto que nós temos hoje muitas empresas de sucesso, obviamente, né, de tecnologia de software, mas a imensa maioria não deu certo. A gente não vê, na verdade, os tombos, né, de todas as empresas de software aí que foram criadas e que tentaram alcançar, né, um nível de operação mínima do mercado, enfim, que não deu certo, né? Boas intenções e bons produtos está cheio, né? Então, o desafio é como é que a gente torna escalável comercialmente, né, um produto de software. E aqui na Senior a gente entendeu isso há alguns anos. Quando eu cheguei em 2015 na Senior, ela já estava desenhada dessa forma, né? Houve uma consultoria no passado, ali acho que foi em 2011, se eu não me engano, 2012, que direcionou a Senior para esse nível de maturidade, na qual a especialização técnica de construção de produto ficou concentrada com o desenvolvimento e tecnologia, cujo principal objetivo é fazer as melhores escolhas tecnológicas, as que serão mais perenes num longo prazo, e principalmente a questão de capacidade e produtividade de entrega. Então, assim, esse é a principal missão da diretoria executiva de desenvolvimento e tecnologia. E produto se juntou com o marketing, né? Foi criada daí então essa diretoria executiva de marketing e produto, porque nas empresas tradicionais, inclusive, é desta forma que funciona. A concepção de produto é uma disciplina de marketing corporativo, né? É de uma disciplina que entende se existe potencial naquele mercado, daquilo que a gente imagina que seja uma solução interessante, de sucesso, mas precisa ser validado. Então, tradicionalmente, nós fazíamos software porque a gente achava interessante, porque o programador gostava daquilo, né? O fundador gostava daquilo, vou fazer porque eu acho que é legal, e tinha pouca validação de mercado. Então, assim, era por muita sorte que dava certo, né, as empresas de software, e por aspectos legais, fiscais, obrigações fiscais do Brasil. Mas o software de valor mesmo é um tiroteio de gente fazendo um monte de coisa sem entender exatamente o potencial de mercado, o tamanho da dor, a disposição de um CFO, de um C-Level, de um CEO, de pagar o ticket de uma solução de software para atender aquela dor. Então, tudo isso é extremamente importante na hora de decidir pelo investimento de um produto. E isso vem da disciplina de marketing, né? Entender potencial de mercado, entender depois se existe esse potencial, ele foi validado, como eu depois, enquanto empresa, vou escalar comercialmente. Porque, de novo, a responsabilidade de marketing e produto desse modelo de operação, ela não se finda quando o produto está pronto. Na verdade, ela começa muito antes do produto estar pronto. O produto é uma das variáveis, né? Obviamente, é o material sendo entregue. Mas a arquitetura da obra toda, o projeto acontece antes. O entendimento de potencial de mercado. E depois, como nós vamos vencer nesse mercado? Tem potencial, tem a dor, os clientes estão dispostos, sim, a investir numa solução daquela, mas como é que eu vou me posicionar?
em termos de marketing, como é que eu vou construir referenciabilidade, como é que a Senior, né, vai ser reconhecida no mercado com aquela solução, como é que eu vou vender, como é que eu vou implantar, no cenário que a gente está desenhando, no contexto que a gente vai ser inserido. E todas essas variáveis precisam ser respondidas antes de começar o produto, para que o head de produto ele tenha insumo suficiente para tomar a decisão. Vamos em frente, ou não, porque também é bastante comum a gente fazer software achando que ia dar super certo e depois ele fica empilhado, fica estocado, né? Software estocado, né? Então, por isto que essas duas disciplinas estão na mesma diretoria executiva, né? Ela tem essa correlação muito forte. Um é o anjo da guarda do outro, tá? E para finalizar, também uma conexão, obviamente, da nossa diretoria executiva com o comercial. Nós não fazemos software para bonito, software para atender os nossos desejos, aquilo que a gente achou legal. É software para vender, é software para entregar valor para os nossos clientes, que tenha valor percebido. E tem que se conectar, então, a nossa responsabilidade enquanto criadores de produto é ter sucesso, não é só fazer um bom produto. Então, esta responsabilidade também faz parte, né, do rol de responsabilidades do time de produto. Gerar oportunidades para o comercial. Então, assim, se eu assumir um investimento de acordo com um potencial existente de mercado, de uma competência instaurada dentro da Senior, teoricamente, eu deveria conseguir gerar oportunidades para o time comercial. Então, até a parte de geração de demanda fica dentro da mesma diretoria executiva, né? São, obviamente, gerências corporativas bem estruturadas, né? Com lideranças e estratégias muito bem desenhadas, mas está dentro da nossa responsabilidade. Então, assim, eu concebi um produto, ele tem que gerar oportunidades o suficiente para o comercial ou para o canal, seja ele digital, seja ele tradicional, escalar comercialmente. Então, essa é a explicação do porquê que a gente tem ela junto. Como é uma empresa tradicional hoje, uma indústria, por exemplo, né? Marketing, produto, está sempre dentro assim, da mesma entidade. Tá? Muito legal. Eu tenho visto, assim, né, ultimamente, as empresas que mais têm dado certo, aí falando de empresas mais early stage, são empresas que começam primeiro gerando a demanda para depois fazer o produto, né? Então, usam o próprio marketing para testar, validar mercado, às vezes nem tem nada pronto, né? Ou tem alguma coisa semi-pronta, e aí, conforme os clientes vão vindo, investe mais pesado e começa a acelerar aquele produto, né? Eu acho que esse é o fluxo perfeito, né? Porque o que você mais vê no mercado é aquilo que você falou, não é só na era da AI que tem muita software vindo, mas a galera não sabe fazer go-to-market. Agora isso está muito em evidência porque ficou mais fácil você construir. Mas sempre foi um problema a galera fazer um produto e aí chegava lá quando o produto estava inteiro pronto, que você ficou 2 anos fazendo, tá, legal, e agora? Vamos tentar achar cliente, né? Sendo que, na verdade, o produto já deveria ser desenvolvido em conjunto com o cliente desde o dia 1. E acho que é bem legal você trazer isso numa ótica de uma empresa do tamanho da Senior, porque vocês também utilizam esse mecanismo que se retroalimenta, né, para fazer produtos de maneira mais inteligente, né? Porque é o que você falou, senão vira um empilhamento de feature que às vezes o time trabalha e é perfeccionismo em coisas que não geram valor, né? Que não mexem o ponteiro, mas super bacana. E aí até, queria pegar um gancho em cima de uma coisa que você falou, né? Você disse que em 2011 a Senior passou pela consultoria, onde vocês desenharam esse modelo mais especializado, verticalizado, né? Inclusive, muito legal vocês, em 2011, já estarem pensando dessa forma, porque o mercado está falando de especialização e verticalização de forma mais massificada hoje em dia, né? Claro que tem players que estão fazendo isso há mais tempo, mas, cara, tá parecendo que a moda agora é verticalização, sendo que vocês estão fazendo isso há bastante tempo. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Tem muita empresa que acaba verticalizando o go-to-market, por exemplo, tem o mesmo produto, mas verticaliza o go-to-market, sei lá, para construção, para indústria, para tecnologia, e vende o mesmo produto encapsulado de forma diferente para conseguir falar com cada mercado, né? Porque, sei lá, mercado de tech está muito na internet, mercado de indústria você tem que fazer um GTM de evento presencial, né? São coisas diferentes, por mais que o produto seja parecido. A pergunta que eu ia fazer para você é basicamente o seguinte: você acha, na tua percepção, que vale você
segmentar o time de go-to-market por vertical e manter o time de produto mais horizontal, ou existe uma camada dentro de produto que deveria ser verticalizada também, né? Então, sei lá, você vende um RP para saúde, para construção, a gente sabe que é o mesmo sistema, mas existem módulos ou peculiaridades ou regras que são específicas. Mas como é que você faz isso sem construir 3 megazords totalmente diferentes, né? Sendo que a essência é a mesma? Qual que é a tua visão sobre isso? Então, essa também é uma pergunta bem interessante. Porque tem os dois extremos, né? Vamos lá. É muito difícil você atender com propriedades um segmento estratégico da economia se você não tiver uma especialização, né, uma verticalização para atender aquele segmento, um entendimento profundo do segmento. Por outro lado, ter tudo verticalizado é tudo vezes 3, vezes 4, vezes 5, né? São quase que várias empresas, né? Dentro de uma só. Então, aquilo que faz sentido ter sinergia, como, por exemplo, um back-office administrativo financeiro, um contas a pagar, contas a receber, toda a parte de tributos fiscais, né? Contábil, isso, em linhas gerais, é comum a todos os segmentos da economia, né? Então, a gente sempre procura consolidar essa parte do back-office administrativo numa única solução e que atenda todos os segmentos. Mas a partir de um determinado momento de especialização, aí são heads de produto específicos e soluções específicas para cada um dos segmentos estratégicos que a gente escolheu. Para que a gente seja realmente reconhecido como a melhor solução para aquele segmento, que a gente tenha referenciabilidade e que realmente entreguemos valor para o nosso cliente, para os usuários que estão adotando aquela solução. E para isso você precisa ter muita proficiência no assunto. Não adianta você vender um contas a pagar, um contas a receber para o agronegócio, como você vende para a indústria, como você vende para o segmento de logística ou para a construção, porque são operações distintas. E quem compra software não está comprando o produto, está comprando a tua proficiência e competência no assunto. O quanto que você realmente entende de entregar valor com o uso da tecnologia para aquele segmento. Então, e essa realmente foi uma escolha que a gente veio evoluindo com o passar do tempo. A gente veio primeiro assim, fazendo escolhas importantes, né? Existem diversos segmentos da economia, né? Mas os grandes segmentos que têm um volume gigantesco de empresas, ou seja, um potencial de mercado enorme, e cada empresa também com o seu potencial de serviços que podem ser empilhados para cada uma dessas empresas, ou seja, a gente chama do conceito de dupla exponencial, né? São segmentos de construção, agronegócio, indústria, obviamente, né? Logística, e aí a gente tem algumas linhas que são cross, que é o caso dos recursos humanos, gestão de risco e segurança, mas esses segmentos estratégicos nós escolhemos por causa desta característica da dupla exponencial. São segmentos com milhões de empresas, e cada empresa eu vendo o produto ERP e depois eu empilho serviços financeiros, né? Seja da nossa fintech pessoa física, fintech pessoa jurídica, porque eles têm uma característica de consumir serviços financeiros, no caso das construtoras, incorporadoras, as agroindústrias, os produtores rurais e as grandes operações de logística. Então, assim, por isso desse ecossistema. Mas, para a Sênior ser reconhecida como a solução e a referência nesses segmentos, obviamente a gente teve que se especializar em produto, e a esteira inteira. É produto, é marketing, é venda, é serviço, é suporte, é geração de demanda. Então, a gente tem todas as tribos também segmentadas, tá? E isso gera uma segurança em quem está comprando do outro lado. Que ele não está comprando só o software. Ele está comprando uma competência de gente que vai ensinar, inclusive, ele a adotar processos que nós, diante de milhares de projetos de tecnologia naquele segmento que a gente implementou, temos mais condições do que ele que vive daquilo ali.
porque a gente tem uma coletânea de experiências que a gente viu o que funciona, o que não funciona. Né? Tem vários casos de reuniões que a gente vai assim, com diretores de logística, por exemplo, de grandes centros de distribuição, que a gente dá contribuições no momento que a gente está apresentando a solução. Né? Que ele mostra como é que está estruturado, né, o centro de distribuição dele, enfim, e a gente já sai dando sugestão ali. E não é só a sugestão do uso da tecnologia, é de processo mesmo, né? Então, essa questão da especialização, salvo back-office ali, administrativo, financeiro, quanto mais especialista você for, mais assertivo você vai ser, mais reconhecido no mercado você vai ser. Legal, muito, muito interessante. Eu estava aqui refletindo enquanto você falava, né? Principalmente no ponto que você tocou sobre, putz, se você separa totalmente, você vai ter 3 estruturas que vão ter CAC, vão ter custo de plataforma, custo de desenvolvimento, né? Então, talvez um caminho ideal para quem estiver nessa movimentação, claro que a gente dando exemplo do RP talvez fique mais claro, mas outros SaaS têm que entender o seu próprio cenário, talvez tenha que ter um viés de plataforma, né? Tecnologia unificada, uma camada de produto onde você entra com essa peculiaridade de dados, de regra de negócio, de oferta, e a camada de GTM, onde você vai definir canal, ICP, né, comunicação, porque no final do dia, né, você precisa ter essa especialização, né? Como você falou, você vai para o agro, vai ter que ter dados específicos, regras de negócio no RP, coisas que são específicas do agro em si, né? Então, bem legal essa visão, e eu já vi empresas que acabaram se perdendo um pouco nessa linha de acabar dando tanta autonomia para essas unidades de negócio que criaram produtos completamente diferentes, até com clouds diferentes muitas vezes, né? E aí gerava um custo meio ineficiente e em algum momento tinham que unificar isso, né? Mas bem legal essa visão. E, cara, aproveitando aqui também, né? Eu vi que recentemente vocês fizeram um movimento de mercado bem agressivo ali, vocês compraram a Salu, né? E aí eu comecei a olhar para a estratégia de vocês, né? E comparar com outros players grandes de RP do mercado, né? Não vou citar nomes, mas, você vê que tem player grande que, cara, tá indo muito mais numa estratégia de, vou abraçar aqui a tese do PME, não vou verticalizar, vou numa linha mais genérica e vou apostar aqui em preço e capilaridade. Enquanto outro player está muito mais numa linha de, eu vou pegar o funil inteiro, então vou ter solução de vendas, vou ter solução de marketing, vou ter solução de tudo. E quando eu olho para a estratégia de vocês, eu percebi que vocês conseguiram criar um ecossistema muito forte em torno do RH, né? Então, vocês entraram na camada de benefícios, na camada de recebíveis, e essa movimentação da Salu, eu falei, eles estão expandindo mais esse ecossistema de RH, porque querendo ou não, no final do dia, é um pouco daquilo que você falou, né? Você já vendeu pro RH de uma empresa, você consegue ir empilhando outras soluções do ecossistema, sem multiplicar teu CAC, indo, por exemplo, para um mercado de vendas que não tem absolutamente nada a ver, praticamente quase outra empresa, né? Queria ouvir tua visão como CPO, de como é que vocês estão enxergando isso, indo numa contramão do que os outros players estão fazendo, mas que, ao meu ver, é uma estratégia que faz sentido pra caramba, porque vocês estão se fortalecendo numa linha de ecossistema, né? Perfeito. A nossa estratégia, ela começa, obviamente, no fortalecimento do core da solução, né? E o que, inclusive, nos posiciona muito bem nessa nova era da inteligência artificial, da criação de sistemas com inteligência artificial, enfim, que orbitam os sistemas core, né? Que são chamados de System of Records, né? São sistemas que geram os dados que são o combustível para a inteligência artificial. Então, são sistemas que estão menos expostos, né, ao risco de uma disrupção causada pela inteligência artificial. O contrário, soluções satélites, soluções que tradicionalmente existem muitos players que se conectam, né, aos sistemas core, né, a um sistema de ERP, ao sistema de RH, com a inteligência artificial acaba tendo ainda mais concorrência, ainda mais risco de disrupção, enfim, né? E às vezes até a própria empresa desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, a nossa estratégia sempre foi partir do core, fortalecer o core o máximo possível, que são os pilares da gestão tecnológica das organizações, e aí sim ir expandindo para as bordas, tá? Quando a gente fala do RH,
especificamente, né, a Senior é líder nesse mercado e é uma linha de produto que ela é cross em relação aos segmentos da economia. Ela atende a qualquer segmento, né? Então, aqui, claro, existem as especializações, né, de o que é um RH para o agronegócio, né, tratar a questão de cálculo, pagamento por talhão, enfim, né? Tem a questão do educacional, por exemplo, na logística, né? Fazer a folha de motoristas, por exemplo, também são especialidades que a gente precisa ter da proficiência, né? Mas, em linhas gerais, o RH ele acaba permeando todos os segmentos. E tem algumas soluções, né, que ainda estão no core da operação, né, que existe uma demanda muito grande. Né? O caso, por exemplo, da medicina e saúde ocupacional. Né? É algo que vem em franco desenvolvimento. Existem normas já europeias que tratam dessa temática como sendo uma responsabilidade e uma preocupação muito grande das organizações e dos governos. O Brasil começou agora esse movimento com a NR1, e cada vez mais as empresas estão também se organizando para cuidar do principal ativo delas, que são os colaboradores, né? São as pessoas que fazem a diferença. Por mais que tenhamos ainda inteligência artificial, o uso das tecnologias, o uso da IA, são pessoas que estão a todo momento diante de desafios e de oportunidades que conversam com a estratégia da organização. Então, cuidar bem das pessoas, cuidar da forma certa das pessoas faz todo sentido. E é por isso que a gente tem consolidado, na verdade, esse core do RH. Depois vem outras soluções, obviamente, que continuam trazendo diferencial competitivo, né? Um recrutamento e seleção, por exemplo, um ATS, os sistemas de avaliação do desempenho, os sistemas de pesquisas de clima, gestão de feedbacks, etc. Né? São sistemas super importantes. É através desses sistemas que se faz gestão, na verdade, né? Do desenvolvimento organizacional, né? Do desenvolvimento das pessoas. Mas todos eles passam pelo core, pelo sistema core. Então, assim, por isso do nosso movimento em fortalecer, né, o core, e a aquisição da Salu vem nessa direção também, né? Cada vez mais o acesso ao mercado, né, passa pelos sistemas da Senior. E, obviamente, os nossos sistemas que complementam a cadeia, eles estão integrados nativamente com o core da Senior. Então, quando a gente fala de um ATS, por exemplo, né, uma ferramenta de recrutamento e seleção, ela trata de dados sensíveis das pessoas. São dados assim, documentos, endereço, remuneração, e em tempo de LGPD, você ter um vazamento de informações de candidatos do seu sistema de ATS na transição para o teu sistema de folha de pagamento é uma tragédia, tá? Isso aí é um risco reputacional para a marca, para a empresa, enfim, absurdo. Risco financeiro de multas homéricas, é uma grande confusão. Então, assim, quanto mais nativa for a integração de sistemas com dados sensíveis, melhor para a empresa. Então, e quando a Senior se fortalece, né, em termos de core de RH, a tendência e o desejo das organizações é que cada vez mais as soluções que se integram a este core também seja da Senior. Tá? Então, esse é um pouco da estratégia do porquê que a gente está fazendo essa consolidação. Sensacional. Até há um tempo atrás eu bati um papo nesse podcast também com o Carlênio, e uma coisa que eu achei muito legal é que vocês já se portam ali, mesmo não tendo capital aberto, vocês já se portam como uma empresa de capital aberto, né? Então, é muito legal ali quando vocês anunciam o resultado trimestral, anual de vocês. Então, a empresa tem uma margem super interessante. Acho que isso é bem bacana, porque dá o gás para vocês fazerem aquisições, né? E até pegando de novo esse gatilho de aquisições, eu falei da Salu. Agora, eu queria perguntar de um outro movimento que vocês fizeram há um tempo atrás, que foi a aquisição da Cigan ali, né? E assim, há um tempo atrás eu conversei aqui também com o André Brito, que é o CEO da Sankhya. Ele falou que dentro da estratégia deles de M&A, ele falou assim, cara, a gente não adquire nem a pau soluções que são repetidas. Então, se já temos RP, temos RP. A gente vai comprar, sei lá, uma solução de sales engagement, vai comprar, enquanto vocês já foram
numa linha de, cara, beleza, vocês, mesmo sendo um produto que se sobrepõe, vocês acharam que era interessante comprar, assim como acho que vocês já fizeram esse movimento anteriormente. Queria entender um pouco na tua estratégia de produto, né? O que motiva isso? Pô, é ganhar capilaridade de cliente? O que acontece depois? Vocês unificam? Vocês mantêm em paralelo? Acho que seria bem legal ouvir tua visão. Tá, legal. Aqui tem... Vamos lá. Aproveitando sobre a questão de parecer uma empresa de capital aberto, né? A Senior, né, ela se comporta como uma empresa de capital aberto. Na verdade, ela é uma empresa de capital aberto. Hoje a Senior, ela é de capital aberto, está registrada na CVM, segue todas as regras da CVM, exatamente igual a uma empresa que está com as suas ações sendo comercializadas na Bolsa, na B3. A Senior só não está com as ações na B3, mas ela já é exatamente igual a uma empresa qualquer de capital aberto que está na Bolsa, só não fez o IPO, que é o lançamento e a disponibilização das ações para ser comercializadas no mercado aberto. Então, assim, é exatamente a mesma responsabilidade, a tratativa das informações, por exemplo, ela só pode ser divulgada para todos, para o público em geral, quando ela for divulgada. Então, a cada trimestre tem, né, os nossos rituais de comunicação. Então, não é que ela parece de capital aberto, ela é, literalmente, tá? Legal saber isso, porque eu acho que não é todo mundo que sabe que existe esse formato. Todo mundo pensa que ou é capital fechado ou é capital aberto no movimento de IPO. Na Bolsa, né? Então, não. Legal que existe esse meio, né, regulamentado pela CVM, bacana esse ponto. Exatamente. É isso aí. Então, assim, é exatamente isso, tá? E aí, em relação às estratégias, né? Estratégia de M&A, né? Então, nós temos estratégias de consolidação de mercado. Foi o movimento que a gente fez, por exemplo, na logística, no segmento de logística, né? A gente fez aquisições de praticamente todos os sistemas de WMS, de gestão de centros de distribuição do Brasil. Então, consolidamos esse mercado, né? Então, hoje os grandes operadores, né, de e-commerce, os grandes varejistas, as indústrias que têm grandes centros de distribuição, a imensa maioria é cliente da Senior, né? Então, assim, quando você fala de Correios, por exemplo, usa o nosso WMS, fala de uma Centauro, fala de uma Nike, Arezzo, enfim, vários grandes operadores, inclusive de e-commerce, são raras as exceções. Magalu, por exemplo, né? Toda a operação da Magalu é com os nossos sistemas de logística. Então, assim, é um movimento de consolidação mesmo, né? Por outro lado, também tem, sim, os movimentos de complementariedade, né? Soluções que complementam a nossa atuação em segmentos estratégicos, né? Na indústria, por exemplo, a indústria tem vários subsegmentos, né? Na manufatura, o Senior já ia super bem, mas talvez na indústria moveleira, o Cigan complementa super bem, né? Na parte de varejo, que nós já somos muito fortes por causa da logística, a Cigan trouxe uma competência e uma referenciabilidade também muito grande. É um segmento que carece de tecnologia séria, né? Tecnologia que atenda bem o varejo, né? Que se conecte bem com o varejista, e aí principalmente nas soluções para as grandes franquias, né? Os franqueadores, enfim, né? A Cigan tem uma solução muito robusta. Então, e aí teve muita complementariedade ali no movimento com a Cigan. Parece que não, parece que são empresas iguais, né? Mas, na verdade, elas se encaixam muito bem, né? Nesse caso, por exemplo, da Cigan. Na construção também foi um movimento parecido com o da logística. Nós compramos quase todas as empresas de ERP para construção, incorporação, né? E juntamos, e a gente está fazendo um movimento de juntar elas, né? Muitas vezes, assim, Matheus, o que acontece é que são sistemas muito parecidos, mas que atendem públicos diferentes. Tá? E aí, assim, tem robustez funcional mais complexa que uma empresa. As empresas, por exemplo, de capital aberto exigem controles que as empresas do middle market não querem. Eles querem ter mais flexibilidade, não é fazer coisa errada, mas menos rigor funcional. Numa empresa de capital aberto, você não consegue fazer nenhum movimento que não esteja atrelado a um movimento de estoque, enfim, tem que ser tudo fechado.
e uma empresa menor, ela tem menos estrutura para absorver todo esse controle funcional, então ela tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade de o controle ficar na mão do gestor, às vezes é do dono da empresa, enfim, né? A empresa ainda familiar, e aí esses sistemas acabam se complementando, né? A gente tem sistemas de construção que lidera nas 100 maiores empresas de construção e corporação, as maiores de capital aberto que usam o sistema da Senior, e tem empresas de middle market e tem empresas de construção que são PMEs mesmo, né? Então, se complementou super bem. Agora, naquelas situações onde eu tenho sim uma sobreposição, um sombreamento funcional, a gente procura respeitar muito a base de clientes, e todo o movimento que é feito, ele é feito com muito cuidado para não destruir valor. Pelo contrário, um movimento de M&A, ele tem que entregar mais valor percebido para os clientes. E os clientes da Cigam, por exemplo, eles precisam perceber que o pós-M&A com a Senior ficou muito melhor. A gente leva muito mais tecnologia do que eles já tinham, leva um leque de soluções, né, que complementam muito bem os produtos da Cigam. E, obviamente, que para a Senior, a chegada da Cigam também tem que ser importante. Não pode disputar valor, né, e mercado com o RP da Senior. E onde tem sombreamento e sobreposição, a própria evolução tecnológica das soluções, dos frameworks, leva a uma nova versão de produto que futuramente é lançada, enfim, e que acaba direcionando, né, aqueles pontos de sombreamento. No caso de WMS, por exemplo, né? Os WMS, a gente tem 2 WMS que têm uma certa sobreposição. Eles atendem segmentos distintos em alguns momentos, mas em outros eles têm sobreposição. A evolução dos dois, a gente não mata nenhum dos 2 produtos, mas os 2 estão evoluindo para um mesmo produto, né? Então, e aí, tanto o cliente de uma das soluções quanto a da outra, vem benefícios em evoluir para aquela nova solução, tá? Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as decisões estratégicas de um M&A, né? Tem uma estratégia por trás, não é assim, vamos sair comprando empresa porque a gente achou bonita e tal, porque a parte, né, a empresa está se oferecendo aqui, não. Ela tem que se encaixar numa estratégia. Todo movimento de M&A, ele está conectado com uma decisão, um estudo de mercado. O produto entra muito forte também nessa questão, né? Novamente, né, de estudar potencial, enfim, entender quais são os movimentos que a gente tem que fazer. E aí, conforme o M&A é executado, toda essa integração, ela já está planejada de como é que ela vai acontecer, como é que vai ser, como é que elas serão acomodadas dentro do ecossistema da Senior para gerar muito mais valor, tanto para o grupo Senior, obviamente, quanto para os clientes da empresa adquirida e também dos clientes da própria Senior. Perfeito, muito legal. E acho que essa tua resposta casa bastante com o que a gente falou no início sobre especialização, né? Então, mercado de RP, né, ele tem várias verticais. Como você falou, manufatura. Manufatura é gigantesco, tem muitas camadas em torno de manufatura. A logística da manufatura, o financeiro, né, as peculiaridades. Então, no caso da Cigam que a gente estava usando de exemplo, pode parecer de fora, né, que estão comprando 2 RPs, na verdade, estão complementando um nicho específico que eles dominam, trazendo isso para o ecossistema da Senior, fortalecendo os clientes deles com todo esse ecossistema de soluções que vocês têm, plugado, integrado, né, e do lado de vocês ganhando essa carteira que até então, né, esse player menor acabava dominando, né, e aí complementando o ecossistema como um todo, bem legal. E acho que no final é reforçar o segmento, né? Não é abrir um novo segmento, é dominar aquele segmento que vocês nadam de traçado. Logística, né? RH, enfim, as subdivisões ali que a gente estava comentando, que é uma estratégia diferente de outros players que querem abrir novos mercados, né? Isso aí. A gente escolhe muito bem, né, quais são os mercados para sermos a referência ali. Então, assim, nós somos o bicho-papão dos segmentos de agro, de construção, de RH, de logística, o player referência, né? Então, assim, a gente concentrou realmente as energias ali. E se nós formos entrar em um outro segmento, se a gente for abrir um outro segmento, vai ser uma entrada para ser líder, tá? Então, assim, não é espalhar para tudo que é lado, mas, assim, a gente vai sempre fazer a escolha estratégica para que nós sejamos primeiro ou segundo lugar no fornecimento daquela solução, tá?
Isso facilita muito toda a esteira de go-to-market, toda a esteira de marketing, a gente se posicionar desta forma, né? E só para finalizar a questão do M&A, também uma outra coisa importante, além da complementariedade de produtos e soluções, tem uma outra contribuição importante do M&A, né? Empresas grandes, né, como a Senior, né, que se tornam grandes corporações, tem que tomar muito cuidado para ela não se tornar uma máquina burocrática lenta. E os M&As, né, como muitas vezes são empresas ainda de donos e tal, elas têm uma agilidade muito grande. E essa oxigenação que traz, por exemplo, uma Cigan, né, a Salu chegando agora e tal, a gente continua incorporando esta agilidade para dentro da Senior. Elas continuam nos lembrando do que é uma empresa rápida para fechamento de negócio, rápida para se movimentar em relação às tendências de mercado, rápida para se posicionar. Então, vem com executivos também muito competentes e que trazem também essa manutenção da cultura de uma empresa ágil, tá? Que é super importante para nesses movimentos de M&As, porque muitas empresas fazem o contrário, né? Ou única e exclusivamente descem o modelo burocrático para as adquiridas. Aqui a gente tenta fazer o melhor dos equilíbrios, né? Obviamente aprendendo muito também com as empresas que estão chegando, a gente incorpora para manter a Senior sempre uma empresa ágil. Legal, muito, muito bacana essa visão também de inovação dentro de uma empresa que, né, tá ficando cada vez maior, e quando você mantém esses núcleos, né, ali, você traz uma inovação, uma oxigenação, a especialidade de quem está vivendo, às vezes, um mercado específico com mais proximidade, né, e assim por diante. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né, inteligência artificial, SaaS Apocalipse, todo mundo falando um monte de coisa, né, a ação cai para lá e não sei o quê. Cara, como é que vocês estão vendo a estratégia, né, de produtos de vocês daqui para frente? Vou falar mais em termos de, cara, até de experiência mesmo. Vai ser o quê? Ao invés de você abrir lá e ter os módulos, você vai pegar o celular e falar, cria aí uma nota fiscal, né? Como é que você está vendo essa transformação? Porque, na minha visão, esse ativo que uma empresa como a Senior tem, que é dados de todas as áreas de uma empresa, cara, isso é ouro para inteligência artificial, né? Para onde vocês estão pensando em direcionar aí esses próximos meses / anos em questão de produto? Tá. Legal. Bom, vamos lá, né? Como a gente conversou até no começo do nosso bate-papo, realmente nós estamos posicionados, né, como fornecedores de sistemas, o System of Records, né? Os sistemas que geram a matéria-prima para outros subsistemas e obviamente, para a inteligência artificial. Então, a preocupação em relação ao SaaS Apocalipse é menor, obviamente, pelo fato de estarmos posicionados aqui. Diferente de uma empresa, por exemplo, que oferta apenas software de CRM, por exemplo. Está muito mais exposta a esse fenômeno, e é disso que os analistas, inclusive, estão olhando, né, o risco desta empresa sofrer concorrência de uma outra que nasce no outro dia aqui com inteligência artificial, ou até mesmo uma empresa dentro de casa se resolve, porque aquele acessório lá não preciso mais pagar para um terceiro, porque eu consigo fazer dentro de casa em cima dos meus sistemas de registro, né? Essa é a preocupação dos analistas, né? E, obviamente, com a expansão das empresas que são donas dos sistemas de registro, né? Como é que elas continuarão crescendo, fazendo upselling de novas soluções, né? Sendo que talvez a empresa se resolva sozinha naquela questão. Então, primeiro, super importante, né, a Senior e qualquer empresa, né, que detém, né, o System of Records, se preparar, tecnologicamente falando, para atender a essa nova geração de soluções que são baseadas em sistemas agênticos, né, e que entregam diferenciais para os nossos clientes, invertendo o vetor, porque até então o usuário trabalha para o sistema. É ele que precisa alimentar o sistema é o rei. E, na verdade, com os sistemas agênticos, a ideia é inverter isso. É que o sistema trabalhe para o usuário. Ninguém sabe dizer, Matheus, neste momento, como vai ser a relação de interface, né? Se ela vai ser apenas com voz, se ainda vai existir tela, se ainda vai existir teclado. Então, assim, o importante é que
nós estamos preparados para essa evolução, né? Nós lançamos agora recentemente mais de 50 agentes que permeiam os nossos sistemas. E mais importante, a gente criou a Sara Studio, que é uma fábrica de agentes para os nossos clientes criarem os seus próprios agentes. Eles vão lá, escrevem o objetivo do agente, enfim, explicam a situação. Pô, preciso de um agente que faça isso, seja responsável por isso. As fontes de dados, né, seja dos sistemas da Sênior, seja do sistema de terceiro, sejam documentos não estruturados, enfim, ele informa tudo. Traz a preocupação de segurança de acesso também nesse universo, né, do mundo agêntico, dos sistemas de inteligência artificial, sistemas que são treinados com dados das organizações. Todo mundo esquece que o usuário que vai acessar, ele tem o sistema precisa controlar a abrangência e acesso de segurança de informação, né? Informações salariais, informação de prontuário médico, informações sobre projetos e iniciativas, né, que estão sendo feitas dentro da organização, não é aberto para qualquer um que acessa um agente e sai conversando com a gente, né? E as pessoas mudam de cargo todos os dias. Se amanhã eu assumir uma outra diretoria executiva aqui na Sênior, eu passo imediatamente a enxergar outras informações. E aquele agente que foi desenvolvido e foi treinado, ele precisa se adaptar imediatamente. Eu vou acessar o agente com meu cargo novo, o agente tem que passar a me responder como o novo diretor daquela posição. Então, existe uma complexidade grande que nós resolvemos também de forma transparente para os nossos usuários, o que faz com que a criação de soluções que orbitam os nossos sistemas de registro sejam também feitas com sistemas da Sênior. Então, assim, os agentes que os nossos clientes precisam, eles podem construir com sistemas da Sênior que garantem, inclusive, essa governança, né, do acesso à informação, que é super complexa e que ninguém, neste momento, está lembrando. Todo mundo chega num estágio de, opa, deu problema aqui por causa da segurança, dos guardrails, como é que eu faço isso, como é que eu integro isso com o sistema de RH, que é onde está a hierarquia, e aí tem que começar a fazer um monte de puxadinho. Então, isso tudo se resolve de forma bastante automática. Mas, no final do dia, vai ter aquelas empresas que souberam utilizar muito bem a evolução tecnológica e a chegada da inteligência artificial para criar mais diferenciais competitivos e vão crescer financeiramente, sem dúvida nenhuma, né? Obviamente atrelado a um resultado que entrega para o seu cliente, e vão ter aquelas que vão se complicar, vão ter aquelas que eventualmente não vão conseguir concorrer com soluções novas que estão chegando, enfim, né? Nós estamos enxergando de uma forma muito promissora esse novo mercado que se abre, né? A gente tem trabalhado muito nessa direção, né, de sermos pioneiros, inclusive, né, em diversos lançamentos, diversas iniciativas aí do uso da inteligência artificial para gerarmos novas receitas, né, novas avenidas de crescimento. No final do dia, assim, a gente enxerga esse movimento com bons olhos, tá? De forma super positiva, porque continua abrindo novos caminhos de evolução tecnológica, novos espaços de expansão e crescimento. Legal. E acho que até assim, o potencial financeiro que uma empresa como a Sênior, com uma camada de agentes, pode gerar em cima de uma outra empresa é muito maior. Porque, por exemplo, uma empresa comum hoje investe, sei lá, 20% em tecnologia, 80% em pessoas. A partir do momento que você tem essa camada de agentes, vamos supor, antes, sei lá, precisava ter 12 pessoas no financeiro de uma empresa para fazer pagamento, para criar nota fiscal, para fazer controle de estoque. Com os agentes trabalhando ali dentro, talvez você precise de 2. Então, você não está brigando só pelo orçamento de tech, você começa a brigar pelo orçamento de pessoas, porque você vende um agente que fala, cara, vou reduzir teu financeiro aí em 10 pessoas, né? Então, isso aumenta, na verdade, muito o valor potencial de uma empresa como a Sênior. O TAM dela aumenta pelo menos 5 vezes, na minha opinião, isso, né? E essa camada que você comentou sobre governança, ela é muito importante. Eu vejo que a galera ainda está começando a entender o que é governança de AI, porque você está vendo um monte de empresa que a galera vai lá, conecta o N8N com não sei o que lá, e joga no GPT, e dado para tudo quanto é lado, aí o cara sai da empresa, tá com a conta pessoal. Cara, isso aí vai causar problema, já está causando. Eu já conheço alguns casos no mercado que já deu ruim, assim, vazamento de dado, falta de governança, gente vendo dado que não deveria estar vendo, que é aquilo que você comentou, né, não é todo mundo pode ver o dado de todo mundo, não é assim que o negócio funciona, né? Então, quando
vocês trazem isso para dentro do ecossistema, né? Isso faz muito sentido, porque esse agente vai atuar com governança e dentro de uma base de dados de contexto, sem expor uma empresa a nenhum risco, né? É meio impossível na minha cabeça imaginar que uma indústria tradicional que nunca desenvolveu software vai contratar alguém lá que sabe mexer na N8N e vai construir alguma coisa segura. Não vai, a gente sabe muito bem disso, né? Então, tendo esses agentes produtizados é muito interessante e legal que vocês estão caminhando nessa linha. Eu acho que, no final, empresas que não são geradoras e mantenedoras de dados, nessa era da AI, elas estão ferradas, né? Porque os Kanbanzinhos, né? Cara, esquece, essas ferramentas vão tudo morrer. Agora, ferramentas que têm o dado, putz, elas mais do que nunca têm um baita de um valor, né? Mas, pô, Jean, muito legal o bate-papo aí, muito insight bacana. Não sei se você tem alguma consideração final aí para a turma, mas, cara, muito legal ver a visão aí de vocês. Eu acho que é muito bacana que a Senior tá construindo aí, né? Não, eu acho que assim, né, como mensagem final, né, acho que todos nós vivemos uma era de transformação que talvez seja maior até do que a internet nos trouxe, né, ali na década de 90, né, finalzinho da década de 90, que a gente enxergava eu não sei quantos anos você tinha na época, mas eu já era velho na época já. Então, assim, mas eu vi, né, a internet nascendo desde o início, as BBS, enfim, né, os sistemas de comunicação, e aqueles primeiros sites, né, a internet quando nasceu lá atrás, ela era basicamente um catálogo de serviço e de busca, né, era páginas amarelas, você entrava lá para buscar uma empresa, para conhecer, né, uma solução, enfim, e tinha um site lá dos serviços que aquela empresa fornecia, era isso. Aí depois surgiram os e-commerces, né, a venda através da internet, pô, legal também. Então a gente estava naquela ocasião vendo a pontinha do iceberg do que foi a internet, né? Que hoje, né, o ápice dela assim, são os nossos celulares. A gente tem tudo no celular, tudo, né? As empresas inteiras foram construídas pela internet, né? Os aplicativos, né? De deslocamento urbano, os bancos, né? Bancos inteiros foram criados, né? Sem agências, né? Então, assim, a digitalização que a internet trouxe foi um negócio brutal. A transformação da economia global aconteceu ali, né? E possivelmente nós estamos entrando numa nova era com um potencial ainda maior de geração de um modelo e motor econômico completamente diferente, ou que se complementa, né, ao que a gente tem hoje, né, o que a internet nos trouxe até aqui. Então, a gente ainda está na pontinha desse iceberg, do que vai vir ainda, do que a inteligência artificial ainda vai produzir. Provavelmente daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai lembrar dessa conversa aqui, vamos resgatar, né, a gravação aqui do podcast para ver o quanto, o salto que trouxe, né, de uma nova era, que a gente vai olhar para trás, nossa, como é que a gente vivia sem a inteligência artificial, né? Sem as coisas que a gente tem, né? Então, assim como é hoje a internet, né? É isso, tá? Acho que todo mundo tem uma oportunidade gigante. Quem está começando a estudar agora, quem tá escolhendo uma universidade, uma faculdade para fazer, as empresas, né? Sejam elas o tamanho que for, né? As pequenas, as médias, as grandes, né? É um ambiente muito fértil para a inovação. Para nós resolvermos problemas aí de produtividade, obviamente, de crescimento da economia, que vão gerar mais emprego, né? O que gera emprego não é menos IA ou mais IA, menos automação ou menos automação. O que gera emprego é economia. Economia é produtividade, é resultado. Então, assim, a tecnologia vem para isso, tá? Vem para ajudar as empresas a crescerem cada vez mais e, obviamente, isso vai fazer com que nós temos uma saúde financeira, o crescimento da economia dos países. E, obviamente, vai estar todo mundo muito bem empregado e muito bem formado. Sensacional. Pô, bela analogia com a transformação da internet aí. Acho que é bem isso que você está falando. Vai ser muito rápido e um momento de muita oportunidade, principalmente para a empresa de software, né? Mas, pô, Jean, brigadão. Foi um prazerzaço bater esse papo com você, te conhecer também, que a gente ainda não se conhecia. E, cara, espero que a gente possa ter outras oportunidades aí. Sei que tua agenda é complicada. Então, obrigado mesmo aí por esse tempo. E obrigado à turma que nos assistiu aí. Legal, valeu. Obrigado, Matheus, pelo convite aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.